Olá pessoal, tudo bem? Então está rodando, a gente está falando em fevereiro de 2021, o torneio I'm Not a GM, ou seja, eu não sou um grande mestre, promovido aí pelo site chess.com, que a ideia era juntar streamers, né? Ou seja, pessoas que fazem, que jogam online, fazem vídeos a respeito e tal, sendo titulados, todos eles são titulados, né? E também com bastante fama, né? Bastante conhecidos assim. Tem um brasileiro que está competindo, que está bem na competição, que é o Roberto Júnior Molina, campeão brasileiro de 2019. Nós também vamos olhar algumas partidas dele, muito legais. E eu trouxe para vocês dois streamers bem famosos, que é a Alexandra Botez, que é uma mestre feed canadense, de origem romena. Ela tem dupla cidadania, canadense e americana. E, hoje em dia ela mora nos Estados Unidos, faz os vídeos lá no stream dela, e ela comentou a preparação contra o Greg Shahade, que também é outro mestre internacional muito famoso, e ela joga D4, então a preparação, ela começou jogando a preparação com D4, e o Greg Shahade joga uma defesa índia bem restrita. Vocês vão ver a posição C4, G6, F3, que parece uma linha anti-Grunfeld, né? Ou da Samish também contra a defesa indiana do rei, mas aí ele joga esse cavalo C6 aí que foge um pouco das linhas habituais. Vem D5, cavalo E5, E4, belo centro das brancas, né? D6, cavalo C3, desenvolvimento normal, bispo G7, F4, ameaça o cavalo de E7, bispo E3. Aqui as brancas já estão melhores na posição. Só lembrando os ratings, né? A Alexandra Botez tem rating 2108 e o Greg Shahade, deixa eu ver aqui, 2657. Muito bem, vamos voltar aqui. Bispo E3. Então, pessoal, as brancas estão melhores, estão com vantagem de espaço, mas vamos prestar atenção nesse bispo aqui que está solto, né? Nenhuma peça protege ele. E esse é um problema quando a gente avança muito os peões no centro e tal, e o adversário faz uma estratégia de ficar ali esperando na moita para contra-atacar. A gente pode ter casas muito fracas atrás dos nossos peões e peças no ar, que é o caso desse bispo E3 aqui, que vai ser importante depois. O Shahade rocou, veio o bispo E2, normal, cavalo B6, e esse cavalo está olhando o peão de C4, olha ali. E agora a Alexandra Botez, que tem um estilo bem agressivo, joga E5. E5, pessoal, assim, uma primeira olhada, talvez soe um pouco precipitado, né? Talvez pareça um pouco precipitado. Mas eu fui pesquisar esse lance, não é, certo? Não é tão precipitado assim. Só que as brancas, elas têm que manter o centro, elas têm que manter a ofensiva. Que opções teríamos aqui se não jogar o E5? A4, com ideia de A5 para retroceder esse cavalo e deixar o nosso peão de C4 livre e manter as pretas restritas, né, no seu espaço aí. Cavalo F3 desenvolvendo normalmente, certo? E bispo F2 para proteger a diagonal E1H4, que foi aberta aí com o avanço do peão de F, tá? Mas E5, enfim, é um lance correto. Cavalo de F para D7, o computador prefere cavalo E8, certo? Isso aí, assim, para um jogador de clube não faz muita diferença. E aqui, pessoal, aqui a Alexandra cometeu um erro. Ela jogou E por D6. Esse aqui é o ponto. Se um jogador tem um centro já muito avançado, de certa maneira é difícil de defender, ele não deve
ceder o centro. Quando a gente faz uma troca de peões, a gente está cedendo o centro, a gente está tirando um peão que estava em E5. Esse peão aqui, por exemplo, ele restringe bastante o jogo das pretas. Olha aqui, ó, cavalo F6 não pode, né? Então agora, tirando esse peão da casa E5, olha o que acontece, ajuda a libertar um pouco o jogo das negras. Então, gente, cavalo F3 seria muito mais interessante, desenvolvendo peça, reforçando a defesa em E5 e preparando o roque. Então, e essa dificuldade surgiu justamente porque ela super estendeu a posição, né? Ficou com os dois peões em D5 e E5, que parece uma vantagem muito grande, mas acabou sendo uma debilidade pela dificuldade de manejar um centro tão avançado assim. Então, o cavalo F3 seria muito melhor. E por D6 jogado. E agora, pessoal, como é que o Shahid deveria recapturar esse peão? Pode dar uma pausa. Peão, gente, de E, certo? Por quê? Porque olha aqui, ó, o que ele ganhou de presente? A coluna E aberta. E olha aqui o bispo sem defesa. Olha que interessante. Olha como as coisas vão confluindo para o jogo. Aí foi jogado cavalo H3, que realmente a gente não consegue entender, talvez para defender F4, mas nesse aspecto não precisava. O computador dá como opção aqui bispo D4, que é um lance bem lógico, né? Tira o bispo dessa casa fraca em que ele está e troca pelo bispo, que é muito importante para a defesa do rei negro, porque trocando o bispo de casas escuras aqui, gente, nessa posição, o rei aqui do adversário fica muito exposto. Claro que o rei branco também está exposto, mas seria uma tentativa muito melhor do que cavalo H3, que é um lance assim que não visa ao centro. Não sei se de repente talvez a ideia era cavalo F2 e cavalo E4, mas com o cavalo H3 acabou deixando torre E8, e aqui as negras já têm vantagem na posição. Olha como a coisa é sutil, pessoal, como muda rápido uma posição mal jogada, né? Aqui ela joga o bispo D4, só que agora, o que fica claro na posição? A cravada desse bispo, ó. Esse bispo aqui está completamente cravado. E aí, opa, não é isso. E aí o que o Shahid jogou? Pode dar uma pausa. Cavalo por C4. Aproveitando a cravada do bispo, que não pode retomar. Olha aqui. E esse cavalo ganha muitas casas no campo das brancas, que está enfraquecido. Por quê? Porque os peões avançaram demais. Então, casa E3 está fraca, B2 está fraco, né? Então, realmente está bem crítica a situação aqui. Agora, ela jogou bispo por G7. E reparem que o Greg não é obrigado a retomar o bispo agora. Não é obrigado. Tem um lance intermediário aqui muito forte na posição. Pode dar uma pausa, ver se você consegue descobrir. Cavalo E3, pessoal. Olha que devastação esse cavalo faz. Ele ameaça a dama, ameaça G2, e agora o rei das brancas não vai ter... Ele vai estar no meio de um campo aberto. Vai estar terrível. E numa posição como essa, com um cavalo na cesta, né? Porque do ponto de vista do Greg Shahid ele está na cesta, a pessoa cometeu um erro aqui. No afã de garantir a vantagem material, jogou dama D4. E agora, gente, como é que finaliza aqui para as negras? Cavalo C2. E a Alexandra abandonou. Então, pessoal, vejam aí como a gente pode deixar passar, né, uma partida, e vejam que o Shahid, ele
eu acho que o foco aqui, realmente o lance conceitual mais complicado aqui, foi realmente essa captura de E5 por D6. Né? Por quê? Porque deu de presente a coluna E. Claro, esse erro aqui agora até parece pequeno, porque, né? E agora desmorona tudo, né? Aí não adianta mais, ó. O bispo de Casabranca está cravado. Aí ela tentou capturar o bispo e não viu as consequências do cavalo E3. E aí veio dama D4 e cavalo C2 num cheque família. Então, pessoal, partida rápida aí, foram só 15 lances, mas muito instrutiva. Muito obrigado por ouvir, bons jogos a todos.